opção preferencial pelos pobres. São Paulo, São Paulo, julho de 2005. Prezado professor, gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre o princípio da evangélica opção preferencial pelos pobres. Trata-se de uma invenção da TDL? Parece-me que o falecido Papa reportou-se bastante ao aludido princípio, chegando a consigná-lo em documentos e homilias. Obrigado pela atenção. Muito prezado, salve Maria. Cristo louvou os pobres de espírito e não simplesmente os materialmente pobres. Um rico que não tenha apego às riquezas é espiritualmente pobre. Mas um favelado cobiçoso de riquezas materiais, esse é espiritualmente rico e não bem-aventurado. Por isso, Deus foi bem amigo de Abraão, Davi e de Jó, que eram ricos. E Cristo foi amigo de Lázaro, que também era rico. Foi sim a teologia da libertação que fez grande propaganda dessa fórmula. João Paulo II chegou a elogiar a teologia da libertação e depois a condenou. O cardeal Ratzinger, no retiro espiritual que pregou ao Papa João Paulo II e aos cardeais em 1986, demonstrou que a teologia da libertação repete o desafio do demônio a Cristo na primeira tentação que fez ao Verbo encarnado no deserto. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Nosso Senhor lhe respondeu que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é, que um homem pode estar passando fome material e ter vida espiritual perfeita, aderindo à palavra de Deus, que é um alimento superior. Desse modo, mostrou Ratzinger, o demônio colocava o estômago como centro do homem, e o mesmo fez e faz a teologia da libertação. Escreveu o então cardeal Ratzinger: sem resposta para a fome da verdade, sem cura das doenças da alma, ferida por causa da mentira, ou, numa palavra, sem a verdade e sem Deus, o homem não se pode salvar. Aqui descobrimos a essência da mentira do demônio. Deus aparece na sua visão do mundo como supérfluo, desnecessário à salvação do homem. Deus é um luxo dos ricos. Segundo ele, a única coisa decisiva é o pão, a matéria. O centro do homem seria o estômago. Cardeal Joseph Ratzinger, O Caminho Pascal. Curso dos Exercícios Espirituais, realizado no Vaticano, na presença de Sua Santidade João Paulo II. Loyola, São Paulo, 1986, páginas 14 e 15. E perguntou o cardeal Ratzinger, falando aos cardeais: porventura, não existe uma tendência também entre nós de adiar o anúncio da verdade de Deus para antes fazer as coisas mais necessárias? Vemos, porém, que um desenvolvimento econômico sem desenvolvimento espiritual destrói o homem e o mundo. Cardeal Joseph Ratzinger, O Caminho Pascal, Cursos de Exercícios Espirituais, realizado no Vaticano, na presença de Sua Santidade João Paulo II. Loyola, São Paulo, 1986, página 15. Esperando tê-lo auxiliado a compreender essa questão, me subscrevo atenciosamente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.